Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. No programa de hoje vamos falar sobre a Quaresma, um período de preparação e conversão. Esse tempo que antecede a Páscoa tem início na quarta-feira de cinzas e dura 40 dias, representando simbolicamente o tempo que Jesus passou no deserto quando foi tentado pelo diabo. Durante a Quaresma, somos convidados a viver um período de reflexão, penitência, conversão espiritual e preparação para celebrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O jejum, a abstinência e a prática da caridade são elementos tradicionais da Quaresma. É um tempo de interiorização no qual os cristãos são chamados a se voltarem ao Pai de forma profunda. La Quaresima è il tempo propizio per fare spazio alla parola di Dio. È il tempo per spegnere la televisione e aprire la Bibbia. È il tempo per staccarci dal cellulare e connetterci al Vangelo. Quando ero bambino non c'era la televisione, ma c'era l'abitudine di non ascoltare la radio, la Quaresima e deserto. È il tempo per dedicarsi a una santa ecologia del cuore, fare pulizia lì. Viviamo in un ambiente inquinato da troppa violenza verbale, da tante parole offensive e nocive che la rete amplifica. Oggi si insulta come se si dicesse buona giornata. Coraggio, entriamo in questo deserto della Quaresima, seguiamo Gesù nel deserto. Con Lui i nostri deserti fioriranno. Grazie. E os convidados para essa nossa conversa de hoje são o padre Ari Ramos Filho, que é pároco da paróquia Santo Antônio de Pádua, em Iaciara, Goiás. Padre, boa noite para o senhor, seja muito bem-vindo. Boa noite, Wilker. É com alegria que aqui me encontro para esse bate-papo com vocês. E eu falo também com o professor Carlos Augusto de Oliveira, que é historiador, mestre da religião e atualmente mestrando na Gregoriana de Roma em História da Igreja. Professor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Wilker. Boa noite, Padre Ari. Boa noite a todos os telespectadores aí da Pai Eterno. Padre Ari, vou começar perguntando para o senhor o seguinte: o que de fato é a Quaresma e qual que é a importância dela para nós cristãos? Então, como você mesmo fez a abertura, né, desse momento, dizendo um dos pontos, 40 dias, não só de Jesus no deserto, onde se preparava para a sua vida pública, né, mas também lembrando os 40 anos que o povo de Israel passou pelo deserto, né, onde Deus convoca para um momento de interiorização, de conversão, de purificação, não é? Uma vez que este povo também vivia já há algum tempo nessa escravidão e naturalmente carregava consigo idolatrias, comportamentos que precisavam de transformação. Mas também nos lembra 40 dias de Moisés no Monte Sinai, neste encontro íntimo com o Senhor, onde recebeu as tábuas da lei, os mandamentos do Senhor, para que esse povo pudesse assim cumprir, obedecer à vontade de Deus para entrar na Terra Prometida. Então, todas essas lembranças nos levam a um contexto de purificação, de penitência, de conversão, né? Esse é o sentido próprio da Quaresma. Certo. Agora, professor, a Quaresma ela é vivida apenas pelos cristãos católicos ou não? Sim, mas temos que ter cuidado porque esses cristãos católicos, eles são, os católicos não estão apenas ligados à Igreja Romana, mas nós também temos uma grande tradição oriental, as chamadas igrejas ortodoxas, que também celebram a Quaresma, que é uma festa antiga. Nós vamos hoje debater isso aqui com vocês, né, fazer aí um pouco esse traçado histórico,
Portanto, essa festa ela está ligada ao meio cristão, especificamente sim ao meio católico, mas o catolicismo de forma muito ampla, não apenas o catolicismo romano, que é uma das vertentes desse catolicismo. Certo, eu queria que o senhor ajudasse a gente agora a contextualizar um pouco mais sobre essa história aí da Quaresma e as transformações pelas quais ela já passou ao longo da nossa história. Sim, quando nós analisamos a Quaresma hoje, nós a vemos bastante estruturada. Hoje nós sabemos que a Quaresma ela começa na quarta-feira de cinza e termina na quinta-feira, antes da missa aí da Ceia do Senhor. Essa história, né, ou pelo menos essa realidade atual da Quaresma, está ligada principalmente aí às reformas introduzidas na Igreja pelo Vaticano II, mas aí principalmente pelo Papa Paulo VI com a sua reforma litúrgica. Agora, nem sempre a Quaresma foi assim. Nós temos aí uma longa evolução em que apenas no século IV, nós teremos já alguns esboços daquilo que nós temos hoje. Mas, dentro dessa evolução, nós temos que destacar principalmente 2 pontos. O primeiro ponto é uma disciplina penitencial que as igrejas, chamadas primitivas, né, das origens, realizavam. Essa penitência já é verificada principalmente naquilo que nós chamamos de Didaqué, ou Didaquê, no século II, que fala aí do jejum, por exemplo, o jejum que é um dos elementos dessa Quaresma. Mas também nós tivemos aí um longo caminho, chamado caminho do catecumenato, em que as pessoas se preparavam para receber o seu batismo, e então elas, nessa preparação foi surgindo o que nós chamamos aí de Quaresma, passando por uma evolução que vai desde o século II até o século VIII. Então, basicamente, podemos dizer que, historicamente, nós não temos quem criou a Quaresma, porque essa Quaresma é um processo coletivo, histórico, que vai ganhando corpo a partir do século II, com essa disciplina penitencial, mas também com esse caminho, e veja que 40 dias é um caminho chamado aí caminho do catecumenato, onde as pessoas se preparavam para ser cristãs no batismo, que acontecia justamente na vigília da Páscoa. Perfeito, professor. Agora, padre, como que eu, homem católico, apostólico, romano, como que eu posso e devo vivenciar e experimentar esse período da Quaresma para que esse período de fato fortaleça a minha fé, me aproxime de Jesus? Como que a gente deve encarar esse período, esse caminho mencionado agora pelo professor? Então, eu quero até aproveitar a oportunidade da fala do professor, né, que é bem interessante mesmo, e fazer a seguinte observação, né? Quando nós falamos de Quaresma ou algumas outras realidades na igreja, muitos de nós temos uma concepção de que parece que está tudo pronto conforme o que nós conhecemos, né? Então, é como o professor mesmo colocou, há um crescimento, há uma evolução, né? Se nós olharmos em várias vertentes, por exemplo, me permite dizer, a missa, no formato que nós temos hoje, ela não nasceu assim, ela não foi assim, né? Então, quando o professor coloca acerca da Quaresma, desse crescimento, dessa modulação também que vai acontecendo, né? Isso é importante, porque o nosso público, os nossos fiéis, também tem esse conceito, e eu acho que vale a pena voltar aí um pouco, mesmo na história da igreja como um todo, para que a gente possa perceber esse crescimento, né? Mas, indo à sua pergunta, eu penso da seguinte forma, né, de uma forma talvez mais didática, né? Como nós falamos, são 40 anos de purificação no deserto, são 40 dias de intimidade com Deus no Monte Sinai, são 40 dias de Jesus Cristo no deserto, e eu acho que essa palavra ela pode ser a palavra-chave para que a gente tenha aí uma boa vivência quaresmal, né? Ou seja, o deserto sempre foi visto como um lugar de provação e um lugar de intimidade com Deus. Até porque o deserto é um lugar onde você não tem muito recursos, né? A quem recorrer, vamos assim colocar. E o apoio, o nosso auxílio está em Deus, esperar em Deus, correto? Então eu acho que um bom exercício quaresmal
é fazer esse deserto interior, sobretudo, né? Mas, se puder também, naturalmente, fazer alguma observância exterior nesse aspecto, seja no comportamental, privar-se de algumas coisas, para buscar mais a interiorização, buscar mais a intimidade com Deus, porque eu acho que isso aqui que é a essência, né? Então, de novo, se me permite, Moisés, o tempo que esteve sozinho com Deus, experimentando a privação, a penitência, a abstinência, tudo isso, Jesus Cristo igualmente, não é? Então eu vejo que um bom exercício quaresmal, de alguma forma, é voltar-se para dentro de si mesmo, buscar esse Deus no silêncio, na meditação, no sacrifício, como o professor disse também, no jejum, porque o período quaresmal é isso, é a oração, é o jejum, é a penitência, é a abstinência, mas, sobretudo, é uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração. Então, eu acho que seria esse o caminho. Certo, eu queria que o professor Carlos falasse mais um pouco para a gente sobre essas tradições que a gente adotou de fazer jejum, por exemplo, durante esse período da quaresma. Isso começou quando? Existe um marco que registre justamente quando a gente começou a fazer isso nesse período? E qual que é a importância disso nos dias atuais? Que as pessoas continuam tendo essa tradição muito forte. Wilker, antes de responder sua pergunta, uma fala interessante aí do padre Ari, que me remete aqui à própria origem da palavra quaresma, porque a palavra quaresma, ela em cada língua, ela diferencia um pouco. E na língua inglesa, a palavra quaresma está ligada aí à questão da primavera. Primavera, que é um momento, segundo vamos dizer, a biologia, um momento rico de vida na natureza. E aqui eu recordo um pouco duas falas, uma do Papa Francisco, que fala que a quaresma é o tempo em que nós nos encontramos no deserto das nossas vidas, e aí depois, na Páscoa, Cristo nos devolve aí para o paraíso, aqui uma metáfora bíblica, né? Paraíso onde o homem e a mulher viviam plenamente a sua vida. E outra fala do Santo Agostinho, que na sua escritura Cidade de Deus, vai lembrar que a quaresma é o nosso tempo em que nós vivemos nessa terra aqui, com as nossas dificuldades, e enquanto aí a Páscoa depois será esse momento aí da eternidade. Só essas duas falas interessantes, e quando o padre Ari estava falando, me veio isso. Em relação ao jejum, é difícil você intercalar ele, ligar diretamente com a quaresma, porque, historicamente falando, nós temos um documento litúrgico e de moral do século II, do início do século II, mas alguns historiadores falam que ele remete ao século I, que é um livrinho bem pequenininho, hoje tem 15 capítulos com conclusão, chamado Didaquê. Nesse documento fala que, no capítulo 8.1, fala que nós devemos jejuar diferente dos hipócritas, fazendo aquela menção ao Evangelho de Mateus, capítulo 6. Como que o judeu jejuava? O judeu jejuava na segunda-feira e na quarta-feira, na quinta-feira. Já a Didaquê orienta que se jejue na quarta e na sexta-feira. Por que quarta-feira? Porque foi o dia da traição do Judas. E a sexta, o dia da morte de Jesus. Então, historicamente falando, a gente já tem aí uma identificação, né, do jejum no século II. Mas, aos poucos, como esses catecúmenos, para aqueles que estão nos escutando, o que é um catecúmeno? Eram pessoas que se preparavam em torno de 3 anos para entrar no cristianismo, através do batismo, recebia o batismo, a Eucaristia e o crisma. Isso acontecia no Sábado Santo. Então, esses catecúmenos eles já foram introduzindo esse jejum dentro do seu próprio percurso de preparação. Um ponto importante, até o século V, esse jejum era muito rigoroso. Durante a quaresma desses dias só se jantava, só havia o jantar. Então era muito rigoroso. Depois, inclusive, carne de peixe, a carne de animal era proibida. Alguns lugares exigiam, inclusive, que não se comesse ovo ou bebesse leite. Apenas no Oriente não havia esse jejum dessa forma. No Ocidente era muito rígido. Depois do século V, mudou-se essa prática e foi se permitindo aí fazer jejum apenas, aí, basicamente, nas quartas e sextas-feiras. Perfeito. Agora, professor, padre, de que outras formas e que mensagem fica, de fato,
para as pessoas que nos acompanham, para os fiéis, para os cristãos que nos assistem, sobre a vivência desse momento quaresmal. O senhor falou sobre a questão da intimidade com Deus, de fortalecer essa intimidade com Deus e, de fato, como fazer isso? Além do jejum, que é importante, os momentos de oração, a contemplação também é fundamental. Então, eu gostei da fala do professor e me fez lembrar uma questão seguinte. Hoje em dia, a gente precisa ter um pouco de cuidado quanto à temática do jejum, não é? Porque tem muita gente que usa do jejum hoje mais pelo contexto estético, né? Ou seja, se fala tanto hoje na modernidade dos jejuns intermitentes com o objetivo de perder peso e tudo mais, né? E é interessante como muitas pessoas aqui, longe de mim julgar qualquer um, eu só estou fazendo uma constatação de fatos, né? Como muitos confundem um pouco nesse sentido, né? Então, que cada ação desta, seja a oração, seja o sacrifício, seja a penitência, seja o jejum, que tenha uma conotação religiosa, não é? Buscando uma mortificação, que eu acho que isso é sobretudo muito importante. Porque fazer jejum por jejum, qual o resultado disso, vamos assim dizer, né? É claro que no contexto que eu estou apresentando de uma estética, vai trazer um resultado estético, né? Mas se a gente aplicar isso também não, de modo particular, essencial, primordial, na vida religiosa, o objetivo, naturalmente, vai ser uma purificação de si mesmo, até mesmo saber controlar-se, exercitar aspectos espirituais e também gerar virtudes, não é? Então, o que eu sugiro é que cada fiel católico, que aqui estamos falando cristão, né, enfim, possam fazer os propósitos. Mas eu também sugiro que não faça muitos, não, porque acaba que não faz nenhum perfeito, né? Que escolha algo realmente. O jejum, que já é uma orientação, não é um propósito, já deve-se caminhar para isso, a abstinência de carne, conforme o professor citou, né? Nas quartas-feiras e sextas-feiras, sobretudo. O catecismo da Igreja Católica nos fala que ao longo do ano nós precisamos nos abster de carne nas quartas-feiras e nas sextas-feiras, né? No período quaresmal, muitos de nós deixamos de comer coisas. Tem gente que deixa de comer aquilo que é mais difícil, mas eu acho assim que se a gente pudesse deixar um pouco esse contexto do alimento e voltasse mais para uma quaresma buscando exercícios virtuosos, né? Obras de misericórdia, sejam eles quais forem, enfim. Então, eu acho que seria muito bom, providente. Me desculpe, entrou uma ligação aqui na minha fala no momento, me perdoe. Sem problema. E, enfim, então eu acho que se a gente buscar fazer esses exercícios, né, no contexto mais da virtude, das obras de caridade, misericórdia, não exclui de forma alguma o jejum, a abstinência, agregar, né? E, sobretudo, buscarmos mais a intimidade com a palavra de Deus, sei lá, acordar mais cedo para fazer um momento maior de adoração ao Santíssimo, né? Algumas pessoas não conseguem rezar o Santo Rosário, muitas vezes fica no terço, né? Mas também aplicar o Santo Rosário, uma visita a um doente, eu acho que isso tudo é muito frutuoso e traz a cada um de nós benefícios na alma, né? Eu diria que seria esse o caminho. Certo. E dá para a gente fazer isso no nosso dia a dia também, no trabalho, eu digo fora do ambiente da igreja e de casa em si, mas nos círculos, né, nas comunidades que a gente habita, com o vizinho, no trabalho, fazer algumas pequenas mudanças nas nossas atitudes, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, tudo isso também. Acho que a quaresma é um bom momento para a gente pensar e rever, né, refletir sobre as nossas atitudes, as nossas falas, né, ô padre? Não, sem dúvida, né? Eu acho que tudo que contribui para o crescimento espiritual e cada vez mais um aperfeiçoamento da alma é sempre muito, muito precioso, né? Tem tantas formas, eu acho, não é uma receita de bolo, mas eu acho que aquilo que pode te ajudar enquanto cristão a ser melhor pessoa, né? Às vezes no contexto de ser melhor pai, melhor... Por exemplo, deixa mais o celular e dedique mais aos filhos. Para muitos isso pode ser uma penitência difícil, né? Sair das redes sociais
e dedicar mais à palavra de Deus. Isso pode ser feito no trabalho, isso pode ser feito em qualquer situação, né? Então eu acho que aquilo que pode crescer a sua vida espiritual, as suas virtudes, e nessa intimidade com Deus, porque Ele que é a mola propulsora disso, né? Porque também não pode ir pelos contextos do mundo, mas o que me motiva, não é? são os exemplos que a gente tem a partir daquele que é perfeito, Cristo Jesus. E isso pode ser feito em qualquer situação, nas férias, no trabalho, em casa, na vizinhança, uma visita a um doente, né? Fazer esses exercícios. Muitas vezes a gente se volta muito pelo lado material, mas tem gente que está precisando de conforto, de um ouvido amigo para ouvir, para acolher. Basta estar ali em silêncio, presença, não é? Partilhar uma palavra de Deus ou rezar um Santo Terço, enfim, eu acho que seria muito bom. Tá certo. Agora, professor, como que a forma como a gente vive a Quaresma pode, de alguma forma, refletir a cultura na qual a gente está inserido? A Quaresma ela é vivenciada de maneiras diferentes, de acordo com a localidade, por exemplo? Interessante, a própria fala do Padre Ari vai indicando isso para nós. Quando a gente fala desses 3 elementos da Quaresma, jejum, a esmola e também aí a oração, nós não podemos esquecer que esses 3 elementos nos remetem aí à dimensão humana e os seus relacionamentos. Através da oração, a grande pergunta que nos cabe dentro da nossa cultura, que é a sua pergunta, é justamente essa: qual é a minha relação em relação a Deus, né? Qual é a minha relação com Deus? Como é que eu me coloco diante desse Deus no meu dia a dia, na minha cultura? Como é que eu vivencio esse Deus? Então, aí a oração tem esse sentido. Quando falamos de esmola, estamos nos perguntando qual é a nossa relação com o próximo, que é a questão, a dimensão da caridade, tá? Da caridade. E o jejum é a nossa relação com a gente mesmo. Então, nesses 3 elementos, jejum, esmola e a oração, estão aí, desses 3 elementos, as relações fundamentais do ser humano. Nós para com Deus, nós para com a gente mesmo e nós para com o próximo. Essas 3 dimensões que nos coloca diante dessa reflexão da Quaresma. É justamente a Quaresma que quer nos chamar a atenção para esses 3 elementos. Como é que nós nos portamos dentro da cultura em relação a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Santo Agostinho lembrava, voltando aqui a Santo Agostinho, no século IV para o século V, Santo Agostinho lembrava que justamente não se podem separar esses 3 elementos. E que o jejum e a esmola são as 2 asas da oração. Então, elas estão as 3 estão intercaladas. E cada cultura vive isso de forma diferente. Você falando de cultura, eu lembro que no Oriente, alguns lugares do Oriente, a Quaresma, ela se torna, aí na verdade não é nem Quaresma, são 70 dias de preparação. Eles colocam 30 dias antes da própria Quaresma para poder vivenciar esse momento. Então, cada local, né, a própria igreja aqui na Itália, milanesa, tem uma liturgia própria em relação a esses momentos. Então, o padre colocou bem, assim, são pequenos sinais que podemos fazer para ir melhorando, não o mundo lá fora, que é muito gigante, mas começando com a transformação nossa mesmo. Porque se a gente transforma essa conversão partindo da gente, tudo ao nosso redor começa a mudar. A grande mudança é essa mudança interna, que nos leva, então, a ter relações melhores com Deus e com o próximo e com a gente mesmo. Essa é a questão do jejum. O jejum nos coloca na nossa limitação. O jejum nos mostra que nós somos dependentes, principalmente do Criador. O grande pecado que a gente coloca aí, né, lá do Gênesis, Adão e Eva, nessa dimensão, vamos dizer, mesmo que seja mitológica, é justamente a questão de querer ser Deus sem Deus, né, essa arrogância humana. O jejum nos coloca dentro da nossa limitação humana, do nosso depender, né, de Deus, depender de Deus. Isso é importante. Então, nesses 3 elementos, essa grande conversão, que deve se dar em pequenas coisas, não em grandes. E hoje o padre colocou bem, principalmente a questão do celular, que cria tanta divisão. Quem é o diabo hoje, né? É um dos elementos diabólicos. É justamente o celular que divide famílias, acaba com casamentos, acaba com amizades. Então, quem sabe começar por esse fiscalizar-se, desse vigiar em relação ao celular. É isso aí. Padre, para a gente finalizar essa conversão mencionada agora pelo professor, ela pode ter um start, né? Pode partir e começar agora durante esse período quaresmal.
mas não tem que ficar só durante esse período, né? Acho que é uma transformação que a gente pode experimentar durante todos os dias da nossa vida, não é isso? Com certeza, isso deve se prolongar no cotidiano de nossas vidas, né? E a sua pergunta me fez lembrar uma questão interessante. Por exemplo, a CNBB, ela sempre promove nesse período a campanha da fraternidade, né? E qual é o objetivo? É intensificar aquele assunto nesse período, não é verdade? E, infelizmente, nós encerramos quando encerra o período quaresmal, enquanto que isso deve se prolongar, né? Na fala do professor, duas coisas me fez recordar aqui, quando ele diz, né, de transformar o mundo. A gente, às vezes, tem uma visão de ação tão macro, né? Enquanto ela pode ser tão micro, tão próximo de nós aqui mesmo. Eu creio que se cada um de nós conseguir, pelos exercícios quaresmais, espirituais, transformar a nós mesmos, eu acho que a gente já reflete isso em nosso redor, na família, ali na nossa vizinhança, na nossa rua, né? E muitas vezes a gente quer já uma realização muito macro disso. E outro contexto eu gosto muito desse movimento vertical e horizontal, não é? E me faz lembrar, se antes a gente não fala com Deus, nós não podemos falar de Deus. Então, aplicando isso nos exercícios espirituais, se eu não tiver intimidade com Deus, até para saber o que Deus espera de mim, como é que eu vou apresentar ao outro, né? Então, eu acho que eu tenho que buscar esse contexto da verticalidade para aplicar na horizontalidade, não é? Certamente. Então, eu penso que esse seja o caminho, tá bem? Por aí. Tá certo. Padre Ari, muito obrigado, viu, pela sua presença, por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Até uma próxima oportunidade. Para mim é uma satisfação, um prazer enorme poder falar com vocês e com o seu público. Que Deus abençoe a todos e uma frutuosa quaresma, né? Para que a gente possa, como o professor mencionou logo no começo, ter uma vida nova com a Páscoa, com a ressurreição do Cristo Jesus. É isso aí, amém, para todos nós. Professor Carlos, também agradeço muito, viu, pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Agradeço ao seu Wilker, ao seu público, ao padre aí poder fazer essa reflexão. E só um adendo aí, uma pequena fala, bem rápido. Valorize a campanha da fraternidade, entre em comunhão com a igreja. É momento que a gente estabelece aí pequenos sinais de caridade. Muitos católicos que estão fora dessa comunhão começam a criticar a campanha, e essa campanha da fraternidade são sinais, é um sinal importante dessa caridade, dessa relação nós-outro. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Abraço, fica com Deus também, obrigado pela presença e obrigado você aí de casa que nos fez companhia mais uma vez. Eu vou ficando por aqui e você continua na nossa programação. Forte abraço, se cuide, viu? E até a próxima. Tchau, tchau.